Os centros de investigação de geopolítica e geoestratégia que estudam as crises distinguem o conceito de guerra e o conceito de conflito armado. E no essencial agregam os acontecimentos integradores com base em dois indicadores: a intensidade da confrontação e das vítimas que provoca e a qualidade dos intervenientes. O ano de 2022 é tido como o mais mortal desde o início do século, atribuindo-se esse facto à ocorrência da guerra que se iniciou com a invasão russa da Ucrânia e à guerra na Etiópia, com a Frente de Libertação do Povo Tigrei, que nesse ano teve ainda mais vítimas do que a da Ucrânia. Esse é tido como o ano acelerador das guerras e conflitos internacionais, que não estarão desligados do agravamento das disputas internacionais de dominação estratégica, as reivindicações territoriais e fronteiriças e os conflitos internos de Estados frágeis e expostos ao terrorismo e às disputas internas do poder por grupos e milícias armadas. A desconstrução da ordem internacional e das suas instituições, particularmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, tende a agravar as crises e os conflitos e induzem a percepção de desregulação e de impunidade da ação dos poderes mais fortes e a ausência de um juízo crítico consensual. É a projeção da ideia de que cada um faz o que quer e como quer, bastando para isso a lei da força. Um centro de investigação sueco apresentou indicadores objetivos dessa realidade. Diz que o número de conflitos cresceu e só em 2022 aumentou em 97% o número de mortes geradas pelas guerras e pelos conflitos armados. E que desde o início do século, ou seja, em 22 anos, o referencial do estudo, o aumento foi na ordem dos 400%. Quase se pode dizer que o primeiro quarto do século XXI é o das guerras, que puseram fim a tempos de paz relativa desde 1945, o termo da Segunda Grande Guerra. Tempos de guerra e de ameaças permanentes. A intensidade e a proliferação dos confrontos estão mapeados na historiografia política dos anos mais recentes, em que as guerras da Rússia e Ucrânia, de Israel com o Hamas, são as referências. Mas a elas acrescem, entre tantos outros, os conflitos entre o Azerbaijão e a Arménia, a guerra civil no Iêmen, no Sudão e na Somália, na Nigéria ou na Síria, ou o conflito no Myanmar. A perspectiva de futuro no domínio da estabilidade e da segurança internacionais só pode ser a do agravamento, tendo em consideração as tensões crescentes em várias regiões do globo, as alianças de defesa e militares que se vão conhecendo, os processos de aceleração das indústrias do armamento como patamar de preparação para eventuais conflitos. A tensão fervilha à flor da pele, em particular na Europa, no Médio Oriente e no Indo-Pacífico, alimentando um clima de confrontação que dificilmente se esbaterá face à fragilidade da ordem internacional. São as provocações e os atos de intimidação. Veja-se o caso dos testes de mísseis da Coreia do Norte ou as escaramuças entre as Filipinas e a China nos mares da região, as manobras da aviação chinesa junto a Taiwan, as ameaças do Hezbollah ao Chipre ou da retórica de confrontação entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. São também as alianças agora em desenvolvimento, aparentemente defensivas, mas que visam fortalecer posições de força contra ameaças identificadas ou não. Veja-se os acordos de defesa mútua entre a Rússia e a Coreia do Norte, entre a Índia e o Bangladesh, por exemplo. O sinal dos tempos não é o da paz. Ele é cada vez mais o da guerra, para que o mundo caminha, aparentemente, sem grandes sobressaltos dos grandes poderes.